Sempre ouvi dizer que família é a base de tudo, que é dentro dela que encontramos apoio, segurança e amor incondicional. Mas, para mim, essa frase sempre teve um peso diferente. Eu cresci com um segredo pairando no ar, uma sombra que nunca desaparecia totalmente. Eu era adotado. Não me entendam mal, eu sempre fui grato por ter sido acolhido, por ter tido um lar, por não ter passado minha infância em abrigos ou sozinho no mundo. Mas, ao mesmo tempo, havia um vazio, uma marca invisível que me acompanhava em cada reunião de família, em cada comparação com minha irmã biológica, em cada silêncio desconfortável quando alguém fazia perguntas demais. Minha irmã, Clara, sempre foi o centro das atenções. Inteligente, bonita, carismática, parecia que tudo em sua vida acontecia de forma natural. Meus pais a enchiam de elogios, destacavam cada conquista e, de certa forma, eu me sentia orgulhoso dela. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar a sensação de que eu era menos. Menos filho, menos importante, menos amado. Era como se eu tivesse que conquistar meu espaço todos os dias, enquanto ela simplesmente existia e já era suficiente. Naquele sábado à noite, fomos todos para o jantar de família na casa dos meus pais. Era uma tradição mensal, que eu nunca tinha coragem de faltar, mesmo sabendo quanto me fazia mal. Eu me arrumei, coloquei uma camisa azul que minha avó tinha me dado e tentei me convencer de que seria apenas mais uma noite comum. O cheiro da comida da minha mãe já preenchia a casa quando cheguei, e por um momento senti uma pontada de nostalgia. Queria acreditar que ainda havia calor naquela mesa. Todos conversavam animadamente. Minha tia falava sobre sua viagem para o interior, meu primo mostrava fotos no celular, meu pai ria alto de alguma piada antiga, e lá estava Clara, como sempre, com seu sorriso perfeito, chamando a atenção de todos sem esforço. Sentei-me perto dela, tentando participar das conversas, rindo de vez em quando. No fundo, eu só queria me sentir parte. Mas então, aconteceu. Em meio a uma discussão banal sobre quem deveria servir a sobremesa, Clara me olhou de cima a baixo, sorriu ironicamente e disse em voz alta, para que todos ouvissem: "Você não precisa se preocupar com isso. Aliás, por que você não vai procurar outra mesa? Essa aqui é para a família." As palavras caíram como uma bomba. Por alguns segundos o silêncio tomou conta. Todos olharam para mim, alguns com surpresa, outros com desconforto. Meu pai pigarreou, minha mãe abaixou a cabeça, fingindo arrumar o guardanapo. Eu senti meu coração disparar, minhas mãos suavam e uma vergonha ardente subia pelo meu rosto. Outra mesa. Essa aqui é para a família. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como se fossem um veredito. Eu sabia que eu era adotado, mas nunca, em hipótese alguma, pensei que minha própria irmã jogaria isso contra mim, de forma tão cruel e pública. Tentei rir, mas minha voz saiu trêmula. Murmurei qualquer coisa e me levantei, indo em direção à cozinha, fingindo que precisava de água. Mas por dentro, eu estava despedaçado. Encostei na pia, respirei fundo e olhei para o meu reflexo no vidro do armário. "Não chore, não aqui", repeti para mim mesmo. Sempre me esforcei para ser forte, para não demonstrar fraqueza, mas era difícil, muito difícil. Voltei para a mesa tentando recompor a expressão. Foi então que percebi algo em meu prato. Havia um guardanapo dobrado com uma caneta azul rabiscando um número. Era a conta. Clara tinha escrito o valor da noite e deixado ali, como se eu fosse um estranho que tivesse que pagar pelo jantar para justificar minha presença. Minha garganta secou. Senti vontade de gritar, de jogar o papel na cara dela. Mas permaneci imóvel, olhando para aquela cifra como se fosse uma sentença. E para piorar, percebi que ela sorria, satisfeita, como se tivesse vencido um jogo silencioso. Voltei a sentar-me à mesa, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, cada fibra do meu corpo gritava:
O guardanapo, com o valor escrito, ainda estava diante de mim. Eu o dobrei lentamente, escondendo-o no bolso, para que ninguém visse minhas mãos trêmulas. Clara continuava rindo e conversando, como se tivesse contado apenas uma piada qualquer. Mas eu sabia. Ela tinha planejado aquilo. Era como se ela esperasse pelo momento exato para me expor, para me ferir onde doía mais. Olhei para os meus pais. Meu pai fingia prestar atenção à conversa do meu tio sobre política, mas seus olhos não fixavam em nada. Minha mãe, por outro lado, mexia no prato sem comer, nervosa. Nenhum dos dois teve coragem de me defender. Aquilo me doeu mais do que as palavras de Clara. Não era a primeira vez que eles escolhiam o silêncio, mas agora o silêncio parecia um veredito. Engoli em seco e tentei mudar de assunto, mas Clara não perdeu a oportunidade. Sabe, às vezes eu acho que certas pessoas deveriam ser mais gratas. Não é qualquer um que ganha uma família de presente. Aquelas palavras foram como facadas. Todos entenderam a indireta. Eu queria responder, queria colocar para fora a raiva acumulada de anos, mas o nó na garganta me impediu. Fiquei imóvel, olhando para o prato, sentindo as lágrimas queimarem por trás dos olhos. Foi nesse momento que minha avó, a única que sempre parecia me ver como realmente era, tocou minha mão por baixo da mesa. Com sua voz baixa e firme, ela sussurrou: "Não deixe isso entrar no seu coração. Você tem tanto valor quanto qualquer um aqui, mais até." Esse gesto me segurou por alguns instantes, mas a dor continuava. Eu sentia a humilhação em cada risada abafada, em cada olhar desviado. O jantar seguiu em clima estranho, com conversas que pareciam forçadas, até que terminei minha refeição sem sentir o gosto de nada. Quando a sobremesa foi servida, decidi me levantar. Estou cansado, vou embora. Ninguém tentou me impedir. Ninguém pediu para eu ficar. Apenas minha avó levantou-se e me abraçou na porta. "Filho, você merece mais do que esse silêncio. Um dia todos verão isso." Naquela noite, ao chegar em casa, desabei. Sentei no sofá e chorei como não fazia anos. Não era apenas pela humilhação de Clara, mas pela cumplicidade silenciosa de todos. Eu me senti estrangeiro dentro da própria família. Nos dias que se seguiram, comecei a refletir sobre toda a minha vida. Memórias vieram à tona, como um filme que eu não conseguia pausar. O primeiro dia de escola, em que eu ouvi um colega dizer que eu parecia diferente, as vezes em que Clara me chamava de emprestado quando brigávamos, as conversas cortadas sobre meu passado, sempre havia sinais. Eu é que me recusava a enxergar. No entanto, algo mudou dentro de mim naquela semana. Pela primeira vez, senti que não poderia continuar aceitando aquele papel de figurante na minha própria história. Eu precisava me posicionar. Não era questão de vingança, mas de dignidade. Decidi começar a buscar respostas. Fui até o escritório de meu pai, um lugar que sempre me despertava curiosidade, e procurei documentos antigos. Depois, revisitei caixas guardadas no porão, cheias de papéis e lembranças esquecidas. Foi então que encontrei algo que me arrepiou. Uma pasta com meu nome, onde havia papéis da minha adoção, fotos antigas, cartas que nunca tinham me mostrado. Entre elas, uma carta de minha mãe biológica. Ela dizia que não tinha condições de me criar, mas que me amava e esperava que eu fosse tratado com respeito e amor. Chorei ao ler aquelas palavras. Pela primeira vez, senti que havia alguém no mundo que pensara em mim de verdade, mesmo sem me conhecer. Ao mesmo tempo, aquilo me deu força. Eu não era um erro. Eu não era um fardo. Eu era desejado, de alguma forma. Levei a carta comigo e guardei junto ao coração. A cada dia que passava, a raiva de Clara se transformava em algo maior, um desejo de mostrar a todos que eu não era inferior. Comecei a planejar como e quando iria confrontá-la. Enquanto isso, as provocações dela não pararam. Em um grupo de família no aplicativo, ela soltava comentários sutis. Uns são sangue, outros são boas intenções. Ou ainda,
Às vezes é preciso lembrar quem realmente pertence e quem apenas ocupa espaço. Cada palavra era um golpe, mas eu não respondi. Eu esperava o momento certo. E esse momento veio mais rápido do que eu pensava. Na semana seguinte, meus pais organizaram um grande jantar beneficente em casa, com vários convidados importantes. Clara, como sempre, seria a estrela da noite, apresentando um discurso sobre a união familiar. A ironia era tão grande que quase me fez rir. Eu sabia que ali seria meu palco também. O dia do jantar beneficente chegou. A casa estava iluminada, cheia de arranjos caros e convidados vestidos de forma impecável. Eu observava tudo em silêncio, mas por dentro um turbilhão crescia. Clara estava radiante, circulando entre os convidados, abraçando uns, rindo com outros, como se fosse a perfeita herdeira de uma família perfeita. Meus pais a acompanhavam de perto, orgulhosos, como sempre fizeram. Eu, por outro lado, estava em um canto, quase invisível. Talvez fosse exatamente assim que eles me queriam, uma presença discreta, que não incomoda, que não atrapalha. Mas aquela noite seria diferente. Eu não estava ali para assistir. Eu estava ali para falar. No meio do jantar, meu pai subiu ao pequeno palco improvisado para agradecer a todos os presentes. Depois, anunciou que Clara faria um discurso em nome da família. Eu respirei fundo, apertando o bolso onde guardava a carta da minha mãe biológica. Aquilo era o que me dava força. Clara subiu ao palco com um sorriso ensaiado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa ver tanta gente reunida aqui, em nome da solidariedade e do amor. Nossa família sempre foi guiada por esses valores. Foi impossível segurar a revolta. Eu ri, alto, chamando a atenção de todos. Os convidados se viraram, confusos. Clara conrielou por um instante, mas logo tentou retomar a compostura. Como eu dizia, solidariedade? Amor? Você fala como se entendesse o significado dessas palavras, Clara. Interrompi, levantando-me. Minha voz ecoou mais alta do que eu imaginava. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai ficou pálido. Clara me encarou, furiosa. Esse não é o momento. Você está envergonhando a família. Família? Soltei uma risada amarga. Você mesmo disse, Clara, que eu não faço parte dela, que eu deveria buscar outra mesa. Lembra? Porque sou adotado? Pois bem, chegou a hora de todos ouvirem o que você realmente pensa. Um burburinho começou entre os convidados. Alguns cochichavam, outros olhavam para mim com espanto. Eu continuei. A vida toda eu aceitei o silêncio, as piadas, as indiretas. Aceitei ser o que vocês chamavam de presente, como se eu fosse um peso a carregar. Mas eu não sou peso, eu sou pessoa. E mais, eu sou filho, mesmo que vocês tentem me convencer do contrário. Tirei a carta do bolso e a ergui. Esta carta foi escrita pela minha mãe biológica. Ela me entregou com a esperança de que eu fosse amado, respeitado. Não sei se vocês sabem, mas o que eu encontrei aqui foi julgamento, desprezo e humilhação. Vocês falharam com ela e falharam comigo. Minha voz tremia, mas eu não parei. Clara, você me expôs diante de todos, me tratou como alguém menor. Mas a verdade é que a sua crueldade não me define. O silêncio dos meus pais não me define. O que me define é a coragem de estar aqui agora, diante de todos, dizendo que eu existo, que eu pertenço e que vocês não vão mais me calar. Clara tentou rir, forçando uma naturalidade que já não convencia ninguém. Você está exagerando, como sempre. Isso é drama barato. Drama barato? Então diga aqui, na frente de todos, que você nunca me chamou de emprestado. Diga que nunca escreveu no grupo da família que uns pertencem e outros apenas ocupam espaço. O rosto dela empalideceu. Alguns convidados começaram a olhar para ela com reprovação. Minha mãe tentou intervir, mas meu pai a segurou. Parecia finalmente entender que aquilo era inevitável. Eu respirei fundo e encerrei. Eu não escolhi ser adotado, mas eu escolho não ser mais prisioneiro dessa vergonha que vocês tentaram colocar sobre mim.
A partir de hoje, eu não serei mais invisível. Se vocês não conseguirem me aceitar, o problema não é meu, é de vocês. Devolvi o microfone e saí do palco sob olhares pesados e chocados. Minha avó levantou-se devagar e veio ao meu encontro. Ela segurou a minha mão, firme, como quem diz sem palavras: "Você fez o certo." Enquanto caminhava para fora da casa, ouvi cochichos crescerem. Clara gritava algo, tentando recuperar a atenção, mas já não importava. Eu finalmente tinha falado. Eu finalmente tinha me libertado. Na rua escura, respirei o ar fresco e senti um peso imenso sair dos meus ombros. Pela primeira vez, a solidão não doía. Era liberdade. Eu sabia que dali em diante a minha vida não seria fácil, mas pelo menos seria minha. Eu tinha encontrado minha voz. E no fundo, eu sabia. Aquele discurso não era apenas um desabafo. Era o início de uma nova história. Uma história que eu ia escrever sem pedir permissão a ninguém.